Isso mesmo. Então você nasce. Você não é convertido, você está no processo de se converter até esse tempo. Por isso que todos esses grandes mistérios não puderam ser dados a Lutero, Wesley, dados àqueles que acabou de passar por nós, era pentecostal. Por quê? Não era o tempo. Foram gerados. Agora, a pessoa de Cristo, Ele próprio, o Filho do Homem, estão entendendo? Revelando-se em carne humana. Não poderia ter vindo até agora. Quando o milênio começar, como os incrédulos serão tirados da terra? Os incrédulos passarão pelo período da tribulação com a Virgem adormecida e todos aqueles outros incrédulos, Virgem adormecida e o remanescente de Israel que há de ser tirado. Irmão Branham, quando alguém acha ruim comigo ou pisa em meu calo, essa deve ser boa, pisa no meu calo, como o velho ditado diz, meu temperamento se eleva. Como posso vencer isso? Sei que o Senhor terá de fazer isso, mas o que posso fazer no coração? Não quero isso. Amenize o seu temperamento com oração. Então, tome a sua decisão. Não acho que haja muitas pessoas nesta igreja que já tiveram mais temperamento do que eu. Eu tinha a boca machucada o tempo todo. Eu tomava muitas das minhas refeições de canudinho. Minha mãe, como sabem, era meio índia. Meu pai, irlandês de Kentucky. E ambos tinham suficiente temperamento para lutar com uma serra circular, e o tempo todo minha boca machucada estava. Era pequeno, e me levantavam e me derrubavam, e eu me levantava de novo e me derrubavam, até que eu ficava sem condições de me levantar. Era sempre assim. Então, quando eu ficava em condições de me levantar, eu me levantava de novo, derrubavam-me de novo, então foi exatamente assim o tempo todo. Eu pensava, nunca poderei ser cristão, mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida, resolveu. Houve uma mulher certa vez cuja luz eu tive de ir cortar, e naquela época eu tinha o cabelo no topo da cabeça, e ela disse, seu pequeno idiota de cabelo enroscado, ela disse, eu disse, mulher, se assim, a senhora não devia praguejar assim, não teme a Deus? Ela disse, seu pequeno idiota de cabelo enroscado, se eu quisesse que alguém me falasse dessas coisas, eu não escolheria um imbecil como você. Então, ela me chamou de ilegítimo, nome legítimo, como se tivesse sido um ano antes que teria acontecido. Sempre disse, um homem que bate numa mulher não é suficiente para bater num homem, mas talvez tivesse transgredido isso aquela vez, chamando a minha mãe de um nome ruim assim, mas sabe de uma coisa, não me perturbou. Disse, eu vou orar pela senhora. Eu soube, naquele exato momento, que tinha acontecido algo comigo. Sim, senhor. Sabem, os males que eu fiz quando era criança, brigando, quase matei 5 homens de uma vez. Peguei um rifle carregando 16 balas, e quando aqueles rapazes bateram em mim, porque eu era de Kentucky, e nem conseguia manter a cabeça erguida. Um me segurava pelas mãos e o outro ficava lá com uma pedra na mão, me batia no rosto até ficar quase sem vida. Chamavam-me de pelotão de Kentucky porque minha mãe, quando era jovem, sem dúvida parecia como índia. Eles sabiam que era meio índia porque eu era de Kentucky, ela sendo esposa indígena, eles me chamavam de pelotão de Kentucky. Eu não tinha absolutamente nada a ver com isso. Não podia evitar ter nascido em Kentucky. Eu ia à escola, não tinha roupa para usar. E minha mãe pegou aquele velho paletó do papai quando havia se casado, e colocou uma calça em mim para ir pela primeira vez. Investiu com um par de meias brancas e um par de tênis, se não parecesse um falador de Kentucky. E isso prosseguiu assim todos aqueles dias da minha escola. E um par de rapazes, porque eu desci a estrada com uma garotinha que levava seus livros e não queriam que eu fizesse isso, e me encontraram lá, bateram em mim, até que fiquei inconsciente. E assim, então, soltaram-me e chutaram-me 4 ou 5 vezes, me derrubaram e arranharam todo o meu rosto. Eu fui para casa e fui pelo campo de Artemis, eu fui para casa, tinha um rifle calibre 22 em cima da porta, peguei o rifle com balas ali, vim ali esperei até que chegassem, e quando estavam chegando, dizer aquele kentuckiano, falavam, vai ver depois disso. Eu me ergui assim com o rifle armado, aí eu disse, quem é que vai querer morrer primeiro? E eles começaram a gritar. Não gritem, eu falei, porque todos vocês vão morrer um a um. Eu tinha essa intenção. E nessa hora começaram a gritar, puxei, tec. E tinha 16 cartuchos de bala no chão, todos faziam tec.
E depois, quando foram embora, quando eu fiquei furioso, e quando eu ficava com muita raiva, eu chorava e eu dava risada como idiota e as lágrimas escorriam dos olhos. Agora, isso é que é gênio. E se não tivesse sido Deus, eu teria sido um assassino. Eu peguei aqueles cartuchos, pus de volta e pau, pau. Eles atiraram um a um normalmente. Isso é que é graça. Onde estão as virgens loucas durante o milênio? No milênio, elas estão no sepulcro. Os outros mortos não viverão por 1000 anos. Haverá, há agora, um lugar para a noiva se reunir para viver, como quando Moisés guiou os filhos de Israel. Vou responder essa pergunta para você. Acabou de ser revelado a mim. Vou lhe dizer, sim, Senhor, há um lugar para toda a noiva se reunir. Quer saber onde é? Em Cristo. Isso. Reúna-se aí, todos nós juntos. Porque fazemos uma questão crucial do vestido das mulheres. Vou receber agora, não vou... Fazem uma questão crucial do vestuário das mulheres, do corte de cabelo, e nada é dito sobre o cabelo do homem e como ele se veste. Bem, irmã, vou concordar com a irmã numa coisa. Em primeiro lugar, a Bíblia disse que um homem não deve ter cabelo longo. E se ele tivesse cabelo longo, eu lhe diria, como eu lhe digo, está errado. Mas a maioria dos homens, muitos deles, como eu, não tem quase nada, mas a maioria dos homens corta o cabelo, parecem-se como homens. E agora, se não fizessem isso, lhes seria dito para não fazerem assim, deixarem seu cabelo crescer como cabelo de mulher. Você vai entender isso quanto ao casamento e divórcio quando pregarmos sobre isso. O assunto crucial, tal como o vestuário da mulher. Agora, um homem, para começar, o corpo do homem não é uma tentação como a do o corpo da mulher. Agora, o homem, ele tem pernas grandes e peludas, joelho grosso, barrigudo, tudo mais. É tudo meio bagunçado, não há nada nele para tentar. Acho que parece pior quando ele vem pela estrada, jovens ou velhos com esses biquíni, seja lá o que se chamem, andando pela rua, acho que é a coisa mais suja que eu já vi, isso mesmo. Acho que ele não sabe a que lado da raça ele pertence, está vendo? Isso mesmo. Um homem que faça uma coisa assim. E sabe de uma coisa? Acabei de ouvir há alguns meses que o exército americano vai se vestir assim. Sim, o exército sairá no ano seguinte e no próximo de shorts. Um grande bando de efeminados. Como podemos tornar assim? Deus fez o homem para se vestir, agir como homem e se vestir como homem. E fez a mulher para a mesma coisa, vestir-se como mulher, agir como mulher e ser uma mulher. Sobre esta manhã, a pergunta surgiu sobre o homem. Se ele quer, se uma mulher tem cabelo fino, bem fino, e quer usar um desses aumentos de cabelo, seja lá como se chamam, acho que a minha esposa usa um, ela diz que seu cabelo é fino e tem um tipo de coisa assim que parece um grande biscoito grande, e ela enrola o seu cabelo naquilo e enfia ali com grampos para segurar. E quando isso não contraria nada, contanto que seu cabelo seja longo. O ministro disse que sua esposa estava condenada porque tinha colocado tintura no cabelo. E verifiquei, a partir de uma pergunta, que isso quer dizer pintura ou corante no cabelo. Eu não posso dizer que seja errado, não tenho nada contra isso. Se ela tem cabelo longo, é sobre isso só que posso falar. E agora um homem, esta pessoa disse esta manhã, tirando o cabelo, voltando a colocá-lo. Agora, isso de certo modo chegou aqui sobre um corte de cabelo. Está vendo? Se um homem não tem cabelo, sua esposa, já ouvi mulheres dizerem, bem, se eu só conseguisse levar o João, acho que ele teria melhor aparência se usasse peruca. O que acha disso, irmão Branham? É errado usar? Não, não é errado, de jeito nenhum. Se ele quer usar, está ótimo. Tanto quanto usar dentes postiços, ou seja o que for. A propósito, eu mesmo tenho 3 dentes postiços, eles estão no arame, sempre encurtando a minha voz.
e cortando a minha língua e tudo mais, mas tenho de usá-los para comer. Quando eu estou no estrangeiro, naquelas reuniões do exterior, uso peruca não por causa da minha aparência, porque, sabe, eu me encontraria ali onde não tivesse nenhum fio de cabelo no topo da minha cabeça, ou o que fosse. Não me faria diferença, eu estou aqui para representar Jesus Cristo, mas quando eu me encontro lá na primeira noite, naquelas tempestades tropicais, na noite seguinte, minha garganta está inflamada, não consigo mais ir lá. Portanto, assim, se você quiser sentir de fazer, eu faria, sim, Senhor, não há nada que diga para não fazer, nada disso, irmã, mas deixe o seu cabelo longo. Não tem problema, mas deixe seu cabelo longo e o homem corte o seu, mantenha-o cortado, isso encerra o assunto. E mulheres vistam-se como mulheres, homens vistam-se como homens. Não tente ser efeminado usar roupas de mulheres e mulheres usar roupas de homem, porque Deus não quer que façam isso. Mas agora, sobre usar peruca, usar um cabelo, como é que chama esses levantamentos de cabelo? Cometi engano, é enchimento. Algo que uma mulher põe no cabelo para fazer parecer, seja lá o que for. Não há nada de errado com isso. Irmão Branham veio do tabernáculo de uns 800 milhas, veio ao tabernáculo e disse que cria que o irmão é Jesus Cristo encarnado. Por favor, fale a respeito. Ela estava muito impaciente, tentando dizer a outros o que pensa. Impaciência? Muito bem. Agora, claro que a irmã estava errada. Não sou Jesus Cristo, sou o servo dele. Estudamos isso tantas vezes. Estou chegando perto agora, orem por mim, só mais um pouquinho. Irmão Branham, gostariam de ouvir o resto delas tão rápido quanto possamos. Irmão Branham, certa vez que eu falhei com Deus, sinto que Deus me deu uma promessa tal como Sara. Havia uma questão, mas a promessa veio depois. A promessa foi de Deus. Eu soube que a de Sara foi, mas sinto que o tempo é tão curto. Nós amamos seu ministério e aquele que o chamou. Isso não é doce? Amamos seu ministério e aquele que o chamou. Portanto, nós o amamos. Assinaram o nome. Obrigado, irmão ou irmã. Uma pergunta assim. Muito bem. Agora, acho que Deus, ele lhe deu a promessa, aconteceu como Sara, sem dúvida é o mesmo Deus, respondeu igual. Não creio em nada mais, exceto que foi de Deus. Irmão Branham, gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a Bíblia. Por favor, explique São Marcos. Já peguei essa. São Marcos 16. Pegamos essa outro dia. Eu me lembro. Estimado irmão Branham, por favor, explique São Mateus capítulo 22, versículo... Nós pegamos essa. Estão vendo? Lembram-se, o outro dia mostrarei isso. Vejo isso aqui, 22. Como este convidado entrou na ceia das bodas, estava com uma veste, mas não estava com uma das vestes nupciais. Lembre-se, de certo modo, fiz uma piadinha de Simão denominacional que veio pela janela e não pela porta. A porta é a palavra. O irmão disse que Caim era da semente da serpente, porque Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Essa era a que eu estava tentando encontrar. Esta manhã tenho as escrituras anotadas aqui para isso. Posso estar voltando um pouco, espero que sim, encontrando. O irmão Branham é marido que foi criado como católico em nossa adoração. Ele quer orar da maneira dele. Eu peguei essa, lembram-se. Estou pegando essas aqui agora, peguei essa. Irmão Branham, finalmente... Para interessar minha irmã, peguei essa. A senhora tinha uma irmã católica. Tinha. Irmão Branham, em 2 Timóteo 4, qual foi o dom que foi dado através... Peguei essa. Quantos se lembram delas? Misturei algumas aqui, estão vendo? É lícito usarmos algum tipo... sobre controle de natalidade. Deixe-me falar com vocês, em particular, sobre isso, como eu disse esta manhã. Primeiro, as 5 virgens loucas são salvas durante... Eu peguei essa. Voltando aqui. Tenham paciência. Depois de ter conhecido o caminho, no mínimo, o caminho do arrependimento e santificação, peguei essa, lembram-se? Então, cair disso. Peguei essa também, voltei um pouco. Irmão Branham, qual é o significado de São Mateus 24, 28? Porque onde estiver o cadáver, aí se juntariam as águias. Lembram-se? Eu explicar isso? Peguei essa. Está terminando. Louvado seja o Senhor. É tempo da noiva
ter de estar com o irmão agora. Peguei essa, o arrebatamento. Eu sei que peguei essa porque estava marcada na parte de baixo, lembro-me disso. Bem, louvado seja o Senhor, estamos chegando ao fim agora. Desde que Atos 2:38 é a única maneira de ser batizado, que dizer da multidão? Peguei essa. Não sabiam disso em seus dias, só agora está revelado. Depois que você sabe o que fazer, aquele, pois, que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. Irmão Branham, é errado cultivar e trabalhar com tabaco? Acho que não peguei essa ainda. Agora, sou contra o tabaco. Contra o uso do tabaco. Qualquer cristão que nasceu de novo será. É porque é errado. Sabemos que até a ciência médica diz que é o que causa a maioria dos cânceres de garganta e pulmão é o tabaco. Dizem, fume cigarros com filtro. Agora, para vocês, homens e mulheres que fumam, isso é para enganá-los, porque não se pode. A única coisa é, quando compra cigarro com filtro, você tem que comprar mais deles, porque só deixam uma certa porcentagem da fumaça passar. Porque qualquer um lhe irá ouvir isso na conferência, na Feira Mundial em Washington, no ano passado. Feira Mundial, e aqueles médicos do mundo inteiro lá explicaram, disseram que não se pode ter fumaça sem alcatrão, se tem fumaça, tem alcatrão, e disseram, não deixe ninguém enganá-lo com cigarros com filtro, porque onde você fuma o outro que satisfaria o desejo, você tem por cigarros, você fumará 2 ou 3 do outro. Um truque publicitário no rádio e televisão. Mas quanto a trabalhar com tabaco ou cultivar tabaco, agora vocês, irmãos de Kentucky, que cultivam o tabaco, deixe-me dizer uma coisa, se condena a fazer isso, não o faça, porque eu não ia querer ter nada que fosse que estaria apoiando alguém para a morte deles. É errado dar a um vizinho bebida forte, então seria errado fazer bebida forte. Mas deixe-me dizer algo agora. Agora, quanto a cultivá-lo, tabaco, vocês sabem, a nicotina também é usada em termos médicos. Sabiam que vocês cultivam milho, que faz uísque, trigo e cevada que fazem whisky? Está certo? Muito bem. Estão vendo? Não sabem para que vão usá-lo. Mas agora cultivamos milho que podemos achar quando estão cultivando milho, que ele poderia fazer flocos de milho, alimento de porco, pão de milho. Mas também podem fazer bebidas que intoxicam. Assim você não saberia o que fazer. Você cultiva, se tiver um jardim de lírio, sabe o que fazem com lírio? Ópio. Sabe o que fazem com alface? É a mesma coisa. O ópio também está na alface. Já comeu um montão de alface e viu quão quieto se sente por um tempo? É o ópio nela. Sabia que também está na cebola? Claro. Então, veja. Depende para que você está fazendo. Mas deixe-me dizer, como irmão cristão, há um irmão cristão. Se você tem uma plantação de tabaco, venda para outra pessoa e se arrisque com o milho. Veja melhor, porque sem dúvida para que estão cultivando isso. Meu marido foi casado com uma alcoólatra e adúltera. Já peguei essa, eles disseram de onde era, peguei essa pergunta. Agora, vejamos. A mulher de Apocalipse 12, já peguei essa, estou com um monte de perguntas, vejamos, já peguei, vi esta, sobre Apocalipse 12, quem era. Vejamos, irmão Branham, temos 2 filhos que vão a uma igreja que é controlada por uma mulher pregadora. Sabemos que ela está fora da palavra. Nossos filhos estão sob esta forte influência. Como deveríamos proceder dizendo-lhes que isso é errado? Eu lhes disse, respondi essa... Trate gentilmente dessa questão. Sei que essa pessoa está sentada aqui. Se você... O que você disse, creio que sei quem é essa mulher e posso lhe dizer. O reino do milênio será de 1000 anos, apenas uma contagem de tempo. Peguei esta manhã, são 1000 anos. Muito bem. Irmão Branham, o problema do que... Sim, peguei essa. O trigo e os joios, se lembram?
Creio que estamos chegando ao fim agora. Posso ter colocado um montão dessas de volta. Vejamos, a mesma coisa. Irmão Branham, sou mãe de 6 crianças maravilhosas e meu marido quer que eu vá trabalhar por um tempo para ajudar nas finanças. Eu devo? Também quero orar a Deus para me conceder fé para me dar Abraão e como fé, como Abraão e Daniel e os filhos hebreus, um cristão deve cultivar tabaco, acabei de responder. Irmão Branham, é errado para uma mulher raspar as pernas. Estou vendo coisas? Diz isso mesmo? Não posso. Não sei. Vou deixar isso com você. É errado nesse dia limitar a sua família. Significa praticar controle de natalidade completo. Respondi essa, cada um, vejamos. Se uma mulher, enquanto estiver em pecado, se divorcia e casa de novo, já respondi. Vocês se lembram? Deixam os casos de divórcio até que... Tenho uma amiga que amo muito, ela tem tido algumas fitas e cartas que... Eu creio que tem. Nunca falei com ela. Na verdade, acho que estou com medo de destruí-la e perdê-la como amiga. O que devo fazer? Fale com ela com amor? Creio que respondi essa, mas não tente enfiar nada em ninguém. Seja salgada. Eles vão anelar ser como você. Irmão, irmã, creio que já respondi. Irmão Branham, por favor, explique sobre as 5 virgens loucas. Eu sei que já respondi. Está escrito, é o papel vermelho, creio que peguei essa. Creio que já respondi todas essas. Louvado seja o Senhor. Vejamos. Desculpe-me, só um minuto. Estimado profeta de Deus, São Marcos 16:18. A parte de impor as mãos sobre os enfermos, estou na vizinhança de criadores de cobra. Que me diz disto? Bem, é uma boa pergunta. Se está perto de criadores de cobras e dizem que é Marcos 16, claro. Creio que a Bíblia quer dizer o que diz. Creio que se tentamos tentar ao Senhor em alguma coisa, vamos pagar por isso. Mas eu acho que Deus não quer dizer para você me trazer um vidro de arsênico, eu poderia beber e provar que tenho fé. Não mais do que seria certo trazer uma cobra, deixá-la e pegá-la e mostrar que tenho fé, que posso vencer seu veneno. Não creio que seja assim. Creio que se eu estivesse na água batizando pessoas, fazendo obras do Senhor ou na mata, e se uma cobra me picasse, eu continuaria em nome do Senhor. Creio que é isso que quer dizer. Veja, o que você faz com isso? Estimada pessoa, seja quem você for, lembre-se, note o que a Bíblia diz a respeito, não mais o que eu creio. Se você tenta dizer glória, 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 não tente Deus para falar em línguas, só deixe o Espírito Santo falar através de você. Agora, não creio em tentar a Deus a forçar nada, como disse, quanto ao Espírito. Nós esperamos o Espírito. Ele faz isso. Agora, observe, Paulo estava pegando galhos na ilha de Creta e ele estava em cadeias em uma cobra, uma mamba, talvez, uma mamba, essa é o que a picada dela é mortal, devia ter caído rapidamente e ficado morto. Não sei se outra cobra o mataria tão rápido assim. E assim ele pegou uma mamba, diremos, e foi uma picada mortal, só respira um pouco, e depois que você é picado com a naja, você tem 50%, e com uma mamba você não tem, você só tem 85%, a chance de morte é de 85%. E você, então, se estivesse morto, porque só respira algumas vezes, paralisa o seu sistema sanguíneo e está tudo acabado. Quando esta mamba picou Paulo na mão, disseram, bem, esse é um homem ruim, talvez um assassino, mas tendo escapado do mar, ele não pode escapar da morte. Os deuses vão vingá-lo. Paulo olhou esta cobra pendurada na mão, sacudiu e disse, o Senhor ajuda-me a fazer isso. Não, ele olhou para ela, sacudiu no fogo, continuou pegando galhos como se nada tivesse acontecido. Disseram, ele morrerá no minuto, porque quando essa picada acontece, a pessoa está acabada. Paulo não inchou, não morreu, nada aconteceu. Eles mudaram, disseram,
Ele é um Deus que desceu em forma de homem. Ele não disse, traga-me aquela cobra, mas a cobra o picou. Ele não tentou Deus, mas teve fé em Deus para vencer a picada da cobra. Assim, seja quem for você, os que creem em cobras, agora, se querem mexer com cobras, é com eles. Não entendo isso. Agora, você diz, bem, essas pessoas têm fé. Não viu que tenham fé? Queimam-se com maçaricos de acetileno e coisas assim, está vendo? Isso não prova Deus. Já vi índios pegarem uma linha de fogo uns 90 centímetros, 36 de largura, quando abanam com folhas até, eles ficaram até branco de tão quente, não homens, especiais lavradores, tiraram os sapatos, pegaram os pequenos, assim, os sacerdotes, os abençoam com sangue de bode, tomaram pequenos ganchos de anzóis, espetarem assim na boca, até serem uma confusão, e depois pegam águas, penduram nessas bolas, como se fossem aves de Natal, com ornamentos cheios, grandes anzóis, esses comprimentos, espetados na carne. Você imagina ficarem assim, desse jeito, e andando para aquele fogo ardente, branco de tão quente, para lá de vermelho, branco de tão quente, caminhando para lá e para cá, e nem ficar chamuscado nos pés. E nem creem em nosso Deus, adoram adoração de demônios. Estão vendo? Então isso não quer dizer nada. Seja um cristão muito doce e humilde, viva a vida, e então Deus cuidará do resto. Irmão Branham, sobre que os pregadores vão pregar que não vão na noiva. A mensagem deles agora, o Espírito Santo, batismo em água, salvação, sobre que pregarão se não vão na noiva? Bem, sabe o que provavelmente acontecerá? Digo, não posso provar, mas prosseguirão pregando justamente como agora, e as pessoas continuarão a achar que estão sendo salvos e a noiva se haverá ido. Está certo, conforme a palavra, praticar controle de natalidade. Eu lhes disse que responderia isso em particular. Vocês que têm perguntas, assim venham a mim em particular. Estimado irmão Branham, temos um professor que o irmão sabe que a escritura diz... Já peguei essa. Um minuto agora. Irmão Branham, em certa época, nosso nome foi posto no livro de certo... Sim, já respondi essa sobre como tiraram agora. Será que fizeram mal? Que o irmão apoiaria controle de natalidade. Não, não posso apoiar isso, não, senhor. Está vendo? O sétimo anjo é, como declarado de Apocalipse 10, a mesma pessoa que Elias de Malaquias 4. Será que respondi essa? Não parece que respondi. Sim, é a mesma pessoa. Apocalipse 10 é a mensagem do sétimo anjo, mensageiro da sétima era da igreja, que é Malaquias 4. Controle de natalidade tenho muitas dessas, joguei essas para trás, prefiro vê-los em particular. Onde o irmão encontra, onde Noé pregou por 120 anos e construiu a arca em 120 anos. Será que respondi essa? Uma geração, ou um tempo atribuído, o tempo atribuído a um homem na terra era de 120 anos, o que Noé levou o período para construir a arca, que era considerado uma geração naquele dia. 120 anos era o tempo atribuído a um homem, e ele pregou conforme Gênesis 6:3, pregou àquela geração, que foram 120 anos, Noé pregou. Muito bem, vejamos agora. Em Malaquias 4, é para este Elias levar os corações dos pais aos filhos, e então o coração dos filhos aos pais. É a mesma pessoa? Sim, a mesma pessoa. Muito bem. Espere um minuto. Não? Perdoe-me, sinto muito. Estão vendo o Espírito Santo pegar isso para mim, então? Não. Pensei que tivesse dito. Estão vendo? O que foi em Malaquias 3? Eu envio o meu anjo perante minha face, que foi Elias. Em Malaquias 4, da meia volta, ele disse, eis que envio Elias. Malaquias 3 era para ele enviar um mensageiro perante a face do Senhor Jesus, que foi João. Quantos entendem? Malaquias 4, quando este Elias vem imediatamente depois da sua mensagem e tal, e depois é a vinda do Senhor e a renovação da terra. E você nota, para assegurar que não é como o Espírito Santo escreveu isto por este profeta, ele disse, ele converterá o coração dos pais primeiro aos filhos. Está vendo? Essa foi a primeira vinda de João.
Ele converteu o coração dos pais, os velhos pais patriarcas, à mensagem dos filhos, que foi a nova geração. Então, Jesus, naquela geração. Então, e conjunção, conectando o coração dos filhos de volta aos pais. O que significa que a mensagem de hoje converterá o coração dos filhos na era da igreja à fé pentecostal original do princípio. Assim, serão dois diferentes, o único mensageiro, mas diferencia lá a primeira vinda e a segunda vinda de João, ou do mensageiro, Elias. Meu marido e meu filho, mais jovem, não creem? Sim. Já respondi essa, sei que sim. Que a pessoa está com o nome assinado, lembro de ter conversado com ela sobre isso. Como podemos encontrar a vontade do Senhor, nossa residência... Devemos mudar nossa residência para Jeffersonville, Indiana. Pode uma pessoa ser cristã e antipatizar uma pessoa de cor. Não quer Deus que elas sejam tratadas como nós, porque são de cor escura. O irmão o que o irmão sugere quanto a isto? O irmão crê em integração ou segregação. Eu creio em integração. Creio que um homem, independente de qual seja a sua cor e quem ele seja, ele é um homem justamente como eu. Exatamente. Creio, se deixassem essas pessoas de cor em paz, aqueles comunistas não fossem lá, eles inspirassem. Agora, o verdadeiro e genuíno povo de cor, há um grupo genuíno de santos piedosos nascidos de novo daquele povo. Sim, de fato. Só porque minha cor é branca e a dele escura, isso não significa nada para mim. Ele é meu irmão se está em Cristo. É por isso discordo da mensagem dos africanos, quando eles nem criam naquela pessoa que tinha alma. Foi isso que me deixou com a aversão. Eu disse, aquele homem é como eu, tem direitos, os mesmos privilégios que eu tenho. Sua pele não significa nada para mim ou nenhum outro homem que seja nascido de novo do Espírito de Deus. Mas eu disse, se tivesse deixado essas pessoas de cor em paz, nunca teriam sido inspiradas assim. Nós temos muitas pessoas de cor que vêm aqui, eu acho que tem alguma aqui esta noite, mas temos muitas pessoas de cor que vêm aqui a esta igreja, são bem-vindas como qualquer outro, são meu irmão e minha irmã. E algumas das mais finas pessoas que já conheci na vida são dessa gente de cor. Então, há algumas que são renegadas, exatamente como o povo branco, amarelo ou moreno. Agora, não creio em mesclar casamentos. Creio que o homem branco não deve casar com uma jovem de cor, ou uma jovem de cor se casar com um branco, ou amarelo se casar com um de cor. O branco, moreno, preto, branco e raças de pessoas são como um jardim de flores de Deus e não creio que devem se misturar. Creio que foi assim que Deus fez e creio que é assim que deve ficar. Desaponta-me que eu tenha visto algumas moças de cor muito bonitas, inteligentes, moças de boa aparência, tão bonitas quanto qualquer mulher gostaria de ver, o que a faz querer casar com um homem branco e ter mulatos. Por que iria uma moça de cor inteligente querer uma coisa assim? É porque comunista. E como iria um homem de cor querer casar com uma mulher branca ou ter filhos mulatos? Não, creio que você deve ficar. Como é? Nós somos servos de Cristo e Deus me fez. Se Ele me tivesse feito a minha cor preta, eu estaria contente em ser um homem preto para Deus. Se Ele me tivesse feito amarelo, eu teria sido feliz sendo amarelo para Cristo. Ou branco, homem branco feliz para Cristo. Se Ele me tivesse feito moreno ou pele vermelha, ou índio, seja o que for, ficaria da mesma cor. Quero ser como meu Criador me fez. Aquele de Shreveport, quando aquele levante surgiu e houve todos aqueles jovens de cor inspirados na comunística, já lhes disse, o Martin Luther King é o maior prejuízo que o povo de cor já teve. Aquele homem vai levar milhares deles ao massacre, inspirado pelo comunismo. Deixe-me provar o ponto. Disse uns 2 anos atrás, veja o que está acontecendo agora. Disseram que estavam lutando por integração e quando a lei lhes dá integração, e para vocês que não creem em integração, tenham vergonha de si. Nossa nação permite integração e devemos fazer o que o grande chefe diz para fazer. Exatamente. Agora, não para ver lugares ou tal, comprar e na parte de trás do ônibus, não, senhor.
A lei diz que eles são a mesma coisa que nós, portanto, a mesma coisa que eles são, e vamos agir assim, sejamos assim. É nisso que toda pessoa, de fato, nascida de novo, crê. E agora creio que isso está no coração delas. Nunca tive tal sentimento pelo povo quanto tenho por aqueles povos pobres da África, pela maneira que são tratados. Não creio nisso. Sou sulista, nasci lá do outro lado do rio, mas sou como Abraão Lincoln. Vim para cá porque creio que os homens nasceram iguais. Isso mesmo, não creio em separar pessoas e tal, quando essas pessoas batizadas com o Espírito Santo e tal. Mas vejam, não são essas pessoas cristãs de cor genuinamente nascidas de novo que estão causando todo esse problema. Se quer condená-las por isso, o que me diz de nossas crianças brancas renegadas? Está vendo? Agora, o que é bom para um é bom para o outro. Agora, nossas crianças, os moços brancos causam 2 vezes mais problemas do que eles. Exatamente, em nossas universidades e tal, algumas de nossas pessoas mais instruídas estão causando esse tipo de coisa. Agora, o que é isso? Agora, para te mostrar que é comunismo e não aquelas pessoas de cor, é assim que o comunismo sempre tem entrado para assumir o controle. Fazem isso em cada nação, é assim que fazem, fazendo lutar uns contra os outros. Revolução. Lutam sem tiro e não querem explodir esse país, eles instigam. Já viram um caso como fazer isso e sabem que a velha revolução foi, como foi, e acharam que começariam outra revolução. Para provar que meu ponto é claro, e depois que deles terem integração, agora tem legalmente, eles estão causando mais problemas agora do que causaram para começar. Mostra que é o comunismo e não aquelas preciosas almas que nasceram do Espírito de Deus. Devemos ainda estar em fogo e pregar o Evangelho, ou é tempo de parar? Não, continue pregando o quanto possa. Fique com isso, estou apoiando você. Irmão Branham, quando o irmão profetiza sobre não comer ovos, não viver no vale, isso foi profecia só para o irmão ou para a congregação? Muito bem. Anos atrás, uns 30 anos atrás, dei uma profecia de que aconteceria que nos últimos dias que haveria doenças entre animais, entre gado e ovos, até nos ovos. E aconteceria que haveria ovos que não seriam adequados para comer. E também aconteceria que pessoas vivendo nos vales... Agora, lembre-se, eu profetizei há 30 anos que aconteceria que pessoas vivendo em vales, que eu pediria aos cristãos para se mudarem de vales, saírem, que não deveriam comer diversas carnes, coisas assim, seria venenoso, seria perigoso, creio que foi isso, pessoas viverem em vales. Agora, isso foi antes que tivessem precipitação radioativa ou saberem algo sobre precipitação radioativa. Mas isso foi o Espírito Santo advertindo-me. E é até agora o nosso gado, agora você vê nos mercados sendo pulverizados com DDT e estabeleceu alguma coisa nas vacas. Note, de novo, toda essa coisa de hibridação e tal, estão fazendo absolutamente deteriorando a raça humana. 30%, 20% ou 30%, Reader's Digest disse, dos pacientes do hospital são postos lá por causa dos médicos. Dão-lhe um remédio para eliminar isso de você e ele causa alguma outra coisa. Notaram? Ovos. No ano passado, centenas de casos em Louisville, Jeffersonville adoeceram e ficaram hospitalizados por vomitar, por comer ovos, que as galinhas do vale, aqui os ovos do vale ficaram contaminados por precipitação radioativa e ervas venenosas e tal. Está tudo contaminado. Mas aqui é onde vocês pegam isto, meu irmão. Eu creio que de todo o coração que está escrito na Escritura que nenhum alimento deve ser recebido sem ser recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus em oração. Se você comer, diga, Senhor Jesus, preparaste o alimento para mim. Agora, com fé, eu santifico este alimento para a força de nossos corpos. Então, come, porque em tudo o que fazemos é por fé. Estimado irmão Branham, a justificativa para divórcio de um marido bêbado. Eu não gosto de falar sobre esse divórcio. Eu falarei sobre isso um pouco depois. Irmão Branham, irmão, só um minuto. Está se referindo a um dos ministros aqui. Deixe-me ler primeiro. Um minuto.
Bem, eu lhes direi. Vou ler mesmo assim. Irmão Branham, o irmão Neville me contou através de profecia que assim diz o Senhor que eu receberia o Espírito Santo. Falando-me com esta segurança que eu receberia o Espírito Santo, eu ainda não recebi o Espírito Santo. Devo continuar? Sim, sem dúvida. Faça isso. Continue crendo. Notem, eu estava na casa do irmão Wood ontem, quando uma chamada telefônica chegou de um homem que está numa cadeira de rodas que vem aqui preocupado com um irmão, alguém que era alcoólatra e tinha passado pelos anônimos e tomado injeções, estado no hospital e tal. Irmão Neville, falando em línguas, de alguma maneira, uma profecia sobre essa pessoa e deu uma profecia de que algo aconteceria a esse homem para o bem dentro de alguns dias ou algo assim. E o homem ligou e disse que esse homem, 68 dias agora, saiu do hospital, não bebendo nenhum gole ou tomando droga alguma para evitar beber nem nada. E o que o irmão Neville disse em profecia cumpriu-se. Louvado seja o Senhor. Cremos que nosso irmão é um homem de Deus. Estimado irmão Branham, são esses... Agora, espere, deixe-me parar aí um minuto. Agora, é sobre isso que estou tentando dizer para o povo. O irmão Neville crê na mesma mensagem que eu. O irmão Capps, Biller, Ruddle e todos aqui creem na mesma mensagem que eu. Eles a pregam igual a mim. E se você quer, se vai se mudar e se aposentar, alguma outra coisa, e quer vir para a palavra, venha cá, venha ao tabernáculo, aí é onde você a ouve. Esses são homens piedosos, são homens que têm o mesmo Espírito Santo que eu tenho e você tem. Ensinam a mesma Bíblia e a mesma mensagem. Estimado irmão Branham, são esses que falarão em línguas o remanescente? Sim, já respondi essa. Nascer falando em línguas. Irmão Branham, seu sermão sobre o batismo do Espírito Santo é batismo em nome de Jesus? Sim, já respondi. Vejamos. Irmão Branham, a Bíblia nos diz que uma esposa deve obedecer ao marido. Sou cristã e meu marido é um pecador. Ele me persegue de toda maneira que pode para eu não ir à igreja e ler a minha Bíblia e nega a palavra. Que devo fazer? O que a irmã deve fazer? Agora escute. A irmã deve obedecer seu marido, essa é a palavra. Agora, se ele lhe diz e recusa que a irmã leia a Bíblia, vá à igreja ou algo assim, você não tem de obedecer isso, porque aquele que não deixar seu pai, mãe, esposa ou que seja me seguir, não é digno de mim. Está certo? Não. Um homem não deve usar essa autoridade sobre uma mulher só porque é o governante dela. Deus é governante dela acima de você, irmão. E se sua esposa está fazendo algo errado, então você tem direito de lhe dizer e ela deve escutá-lo. Mas você não tem direito algum de bater nela, arrastá-la por aí ou fazer essas coisas. Lembre-se, ela era sua querida, ela sempre deve ser. Quando e onde irá o povo de Deus se reunir para a última palavra? Em Cristo, sim. Para o último dia se reunirão em Cristo. Não se esqueça disso agora. Temos um lugar de reunião. Nós o temos, exatamente. Somos chamados agora. Aqui está aquela pergunta do outro dia. Somos chamados de aves imundas porque vamos à igreja de Junior Jackson. Às vezes porque estamos com ele não satisfaz as nossas regras da igreja aqui na igreja. Estamos fora da vontade perfeita de Deus por frequentar lá às vezes. Não, Senhor. Creio que Junior Jackson é um homem de Deus. Já expliquei. Agora, não concordamos quanto à ordem da igreja. Agora, eu creio que é de Junior, porque ele... Quantos conhecem Junior Jackson? Agora, sabemos que esse homem é um homem piedoso, ele crê nessa mensagem, como eu, e ele crê nessas coisas. Francamente, Junior e eu somos companheiros como estes demais homens aqui, JT, o irmão Ruddle, e o irmão Jackson, o irmão Billy, e todos esses irmãos aqui. Todos nós estamos juntos. Pode ser que não vejamos exatamente igual, mas cremos a mesma mensagem e estamos apegados uns aos outros. Já está o irmão Rio, lá também, o missionário. Tantos. Às vezes nem consigo citar o nome deles, mas você sabe o que quero dizer de qualquer maneira, irmão. Sem dúvida. Você gostaria de deixar de praticar enfermagem? Já perguntei isso. Lembram se era uma estimada e doce irmã que queria saber sobre enfermagem. Quando era pequeno, dizia a todos que queria ser pregador. Já respondi essa também. Então, o que deve fazer sobre isso hoje? Bem, esta é uma carta de um ministro
Trabalhador para Cristo, que é só uma carta pessoal para mim, é do irmão Pat Tyler e dos nossos irmãos aqui na igreja, são todas. Graças ao Senhor. Sou agradecido a vocês. Só recebo a... Somos um, nossos consolos e nosso cuidado. Queria saber se a irmã Wilson está na igreja. A irmã sabe o que eu estava fazendo faz pouco. A irmã Wilson estava olhando para as fotos de quando assentamos a pedra angular. Olhei a foto e vi Hope e eu antes de nos casarmos. Nem sabia que... Lembro-me de estar olhando para uma foto de quando saí de umas minhas lutas quando venci um campeonato. Olhei para uma foto a outra noite quando era guarda de caça estadual aqui em Indiana. E penso na igreja, sabem, acho que não resta nem mais uma pessoa sentada aqui esta noite desse grupo. Quantos estão aqui do tempo quando assentamos a pedra angular lá no princípio? Ergam a mão. Meu irmão, irmão Wilson. Quero que vocês pedir uma coisa a vocês dois. Lembram-se de como começamos? Lembram-se do velho piso onde era todo de lama? Tinha velhas janelas que sacudiam. Tínhamos 80 centavos com que começá-lo, um montão de ervas daninhas, tudo isso de mato atrás de nós aqui, onde construímos o tabernáculo. Vejam, todos nós que fizemos nossos votos, marchamos em torno do altar, nós os vimos virem e irem embora. Notaram aqueles que ficaram com a mensagem, como eles seguiram? Agora pense nos que se afastaram da mensagem, como seguiram. Pensem nisso. Aqui estamos esta noite, depois de todo esse grupo de 3 vezes o que temos aqui agora em nossas reuniões mais lotadas. Pensem nisso. Quando ônibus escolares estacionavam por toda a região aqui de toda parte, de um extremo ao outro deste terreno até o excedente em tendas amarradas lá, por conta disso, ainda assim não se podia alojar o povo se congregando. Eu era um pregador bem jovem, e daqueles milhares que tínhamos, restam 3 de nós aqui esta noite. Lembro-me da irmã Wilson lá quando fui chamado ao pé da sua cama morrendo com tuberculose, com hemorragia, pontos de lençóis e fronhas estarem postos no canto ensanguentados. Lembro-me do Espírito Santo parando o sangue. Alguns dias depois eu a batizei no rio Ohio em água gelada, em nome de Jesus Cristo. E assentei no banco de trás do meu carro conversível, um carrinho esportivo, levei Utica, não foi? Sim. A irmã Hope, minha esposa, a irmã lá, estava no banco da frente de carrinho esportivo. E minha mãe e a irmã Snellen na parte de trás. Eu tenho a foto delas, a irmã Snellen, mamãe, todos, a senhora Weber, a senhora, minha sogra, todos nós lá. E Meda, só uma garotinha, agora uma mulher grisalha. Lembro-me de quando tiveram um pequeno dia de coleta de fundos para conseguirem nosso primeiro dinheiro. E lembro-me de Hope em pé na esquina, ela era jovenzinha com uns 16. Estava vendendo assim, segurando essa etiqueta. Dá-lhes uma etiqueta, podia... Um bêbado desceu a rua, ele disse, perdoe-me, senhorita, que está vendendo? Disse, nada, assim que ele deu essa etiqueta. É uma doação para a igreja. Se o senhor quiser pôr alguma coisa aqui para doação, estamos tentando conseguir dinheiro para construir um tabernáculo na cidade. Se quer contribuir com alguma coisa, disse, não tenho nada. Disse, leve a etiqueta mesmo assim. Ele pegou, olhou para a etiqueta, de um lado dizia, onde você passará a eternidade? Do outro lado dizia um ponto de interrogação. Onde você passará a eternidade? Uma pergunta. E cambaleou, olhou para a etiqueta e disse, senhorita, você está fazendo uma pergunta séria. Ela disse, mas tem de ser resolvida. Isso mesmo. Ela se foi agora além da cortina essa noite. Lembro-me das últimas palavras que ela disse. Lembro-me do que eu lhe disse. Eu me lembro. Sim, senhor. Muita coisa já se passou. Ficávamos de pé e, antes de termos uma igreja, ficávamos de pé e segurávamos as mãos e cantávamos este hino aqui. Posso ouvi-lo? Myrtle.
Era criancinha, então. Tem uma foto de pequeno Leroy de pega aí, criança. Bendito seja o laço que une nossos corações em amor cristão, o companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. Quando cantamos isso, há muitos deles esperando além para a sua vida. Nos separamos. Dá-nos dor interior. Vocês se amam assim, mas ainda estaremos unidos de coração e esperamos nos reunir novamente. Irmão Freeman, meu irmão está perto de lá, não está? Eu estava pensando, eu o conheci quando fomos à casa do irmão Roy. Lembra-se dos Adcocks? Tenho a de Kenneth. Qual era o nome da irmã dele? Tenho a foto deles, todos estávamos lá com os braços, se abraçando uns aos outros, em frente do lugar ali. Roy Davis, o pastor, estava olhando para eles faz pouco. Doc trouxe as antigas fotos, fizeram me sentir um tanto estranho. Muitos já partiram. Não demorará muito até sermos nós que partiremos, está vendo? Mas quando nos separamos, dá-nos dor no interior, mas ainda estaremos unidos de coração e esperamos nos reunir novamente. Lembram-se do irmão Bosworth? Pouco antes da sua travessia. Ele se levantou no quarto, foi de um lado para o outro, apertou a mão de seu pai, de sua mãe e seus convertidos a Cristo. 40 anos. Eles tinham estado mortos por 40 ou 50 anos. Ele os viu lá de pé no quarto, tentando fazer com que todos viessem. Que foi isso? O velho homem estava passando para aquela região onde estive na visão aquela manhã. Isso mesmo, eu os vi lá. Eram jovens novamente. Ainda estamos unidos de coração. Esperamos nos reunir novamente. Isso mesmo. Deus os abençoe. Aconteceu de olhar para trás, falando dos meus irmãos de cor, e vejo a irmã Nash sentados lá, o irmão e a irmã. Não sabia que estavam aí, só aconteceu de eu olhar lá. Esse é o irmão que me dá aquele grito lá atrás, de vez em quando, sentado aqui. Não consigo me lembrar do seu nome. O irmão Woody disse que ele estava falando com ele. Disse, sabe de uma coisa? Quando o espírito me atinge, tenho que gritar, hey! Espero não atrapalhar nada. Quando o irmão não grita, hey, me atrapalha. Deus o abençoe. Eu os amo, irmão, irmã, isso mesmo. Irmão Nash, irmã Nash, sabe que eu os amo. Vocês são meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Estimados e doces amigos, e quaisquer outros, se omiti alguns, aquelas portas estão abertas aqui para vocês. As portas do céu estarão abertas também. Mas ainda estaremos unidos de coração e esperamos nos reunir novamente. Minha fé olha para ti agora enquanto cantamos. Vamos cantar mais uma vez agora. Está na hora de ir para casa agora. Minha fé olha para ti, tu Cordeiro do Calvário, ó Salvador divino. Agora ouve-me enquanto eu oro. Tira todos os meus pecados. Oh, permite-me, deste dia em diante, ser inteiramente teu. Que tal tentarmos cantar esse Santo, Santo novamente? Dê-nos um acorde, irmã. Oh.
Vocês conhecem? Lembram-se de quando a irmã Gertie e os demais cantávamos? O dia está morrendo no oeste, os céus benditos, a terra é bendita. Como gosto do pôr do sol ao entardecer descendo, pássaros fazendo seu último chamado, tem de chegar para cada um de nós. Então, penso naquele entardecer. Já notaram o vento? Quando sopra, os pássaros silenciam. Está vendo? É o mundo morrendo, o dia está morrendo para nascer de novo amanhã de manhã. Muito bem, vamos tentar agora se conseguirmos. Santo, santo, santo. Senhor Deus potentíssimo. Vem cá um minuto. Eu creio que acho que não conheço nesse tom. Deixe-me tentar sem a música. Vejamos se conseguimos. Talvez eu tenha errado. Ajude-me agora, cada um de vocês agora. Santo, santo, santo. Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra estão cheios de ti. O céu e a terra estão te louvando, ó Senhor Altíssimo. Gostaram? Isso não mexe com vocês? Vamos tentar de novo. Santo, santo, santo. Senhor Deus Altíssimo, o céu e a terra estão cheios de ti. O céu e a terra estão te louvando. Ó Senhor Altíssimo. Gosto desse e vocês. Amo esses antigos hinos. Alguma coisa quanto a esses hinos que eu gosto. Podem ficar com todos os seus corinhos e hinos que quiserem. Deem-me isso. Eu gosto. Passe o véu rasgado. Todos esses outros belos hinos assim. Gosto desses hinos. Acho que cantar é a parte de adoração, sim, Senhor. Cantar louvores ao Senhor. Muito bem, agora o nosso hino de despedida. Leva tu contigo o nome. Que o Senhor os abençoe enquanto nos colocamos de pé. Leva tu contigo o nome, filho da tristeza e da aflição. Ele te dará alegria e conforto. Leva-o aonde quer que fores. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora aqui está o verso que eu gosto, é uma advertência a todos. O que fazer? Leva tu contigo o nome de Jesus como escudo contra toda armadilha. Escute! Quando tentações estiverem ao seu redor, o que você deve fazer? Apenas sussurre aquele santo nome em oração. Nome bom. Ó, quão doce. A esperança do porvir. Nome bom. Doce a fé. A esperança do porvir. Inclinemos a cabeça agora. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Obrigado, Jesus. Deus seja convosco.